E vamos à Alemanha para conversar com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, com notícias da guerra. A polícia israelense anunciou a abertura de investigações por supostas agressões sexuais cometidas pelo Hamas durante a invasão do dia 7 de outubro. As denúncias foram feitas a autoridades por mulheres que vivem no sul do país. O Luca tem mais informações a respeito disso, direto de Munique. O que é que dizem as vítimas, o que é que diz a política? Luca, boa tarde para você por aí. Bom dia a você, Rafael, a Lívia, a todos que nos acompanham. Realmente agora a gente vê que um passo importante na investigação de agressões e crimes sexuais possivelmente cometidos pelo Hamas se inicia. Segundo os policiais, será um processo longo que tem como objetivo trazer luz a tudo aquilo que aconteceu no terrível ataque terrorista do dia 7 de outubro. Não só o relato de testemunhas que conseguiram sobreviver e viram mulheres sendo violadas e também outros tipos de agressão sexual, mas também a análise de DNA e também a própria maneira como muitos cadáveres foram encontrados, que dão fortes indícios que essas mulheres foram agredidas. Nós vemos sinais de mutilação, além, é claro, de algumas pelvis quebradas, algo que é um forte indício de que essas mulheres teriam sido estupradas antes de assassinadas. A gente vê que, segundo os próprios médicos forenses, muitos dos corpos que foram encontrados estavam em péssimo estado, algo realmente tenebroso. A gente escuta relatos também de autoridades israelenses de que muitos corpos foram carbonizados, outros tantos foram esquartejados. Então é um trabalho muito minucioso que precisa ser feito para também que o mundo saiba a gravidade e a crueldade dos crimes que foram utilizados naquele atentado terrorista. Segundo algumas mulheres que sobreviveram, infelizmente, tantas outras que também sofreram esses crimes não sobreviveram para poder contar o seu testemunho, o que seria realmente um problema para a investigação, já que não vai mostrar a verdadeira dimensão de tudo o que aconteceu. Mas agora Israel tem como objetivo não só contabilizar o número exato de todas as vítimas, quantas eram crianças, quantas eram mulheres, quantos eram idosos, mas também saber qual tipo de crime sexual foi cometido antes mesmo dos assassinatos. É uma situação extremamente difícil, são imagens muito fortes, são relatos muito fortes, lembrando que ainda cerca de 240 pessoas, a maioria delas civis, seguem sob a custódia do Hamas dentro da faixa de Gaza. Há um processo extenso de negociação entre as autoridades israelenses, americanas, catares e também jordanianas para que haja um convencimento dos terroristas do Hamas a libertar o maior número de pessoas em troca de uma pausa humanitária um pouco mais longa ou até mesmo a libertação de outros prisioneiros palestinos que estão em Israel. A gente vai continuar acompanhando e, obviamente, que quando essas investigações forem concluídas, nós também traremos atualizações para toda a nossa audiência. As denúncias são terríveis, horrorosas e têm de ser verificadas nos mínimos detalhes para que o mundo entenda exatamente a gravidade do que está se passando naquela região. Sobre os reféns, a gente noticiou aqui, ontem houve um protesto de familiares e amigos dos reféns em Israel. Eles querem alguma coisa mais concreta por parte do governo israelense sobre de que forma recuperar esses reféns em bom estado de saúde. A última manifestação pública em relação a isso foi no domingo, em que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deu uma entrevista a uma emissora de TV dos Estados Unidos e confirmou que há uma negociação em andamento com os terroristas, supostamente para troca de reféns por prisioneiros, mas que quanto menos ele falar, maiores as chances de essa negociação avançar, dar certo e esses reféns serem trazidos de volta para Israel com vida, que é o mais importante nesse momento. A gente vai continuar falando da guerra, né, Lívia? Vamos sim, e eu fico pensando, né, Colombo? A gente vai trazer um resumo daqui a pouquinho sobre a questão militar da guerra. Essa notícia que o Luca trouxe pra gente, dessa suspeita de agressões sexuais contra mulheres naquele primeiro momento da invasão, no dia 7 de outubro. Eu fico pensando nas reféns, né? Como é que tá a situação dessas? São 240 pessoas, há muitas mulheres, não sei se são a maioria, mas fica a preocupação em relação a essas pessoas que ainda estão nas mãos do Hamas. E a torcida para que elas com certeza saiam disso o mais rápido possível, com certeza.
Pois bem, os Estados Unidos apoiaram a acusação de Israel de que o Hamas e a Jihad Islâmica têm uma área de comando na maior faixa ou no maior hospital da faixa de Gaza. O Marcelo Favalli tem todos os detalhes. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, declarou que a Jihad Islâmica também está envolvida na estratégia de se esconder entre os prédios do complexo de Al-Shifa, que funciona como um hospital de clínicas da faixa de Gaza. A posição dos Estados Unidos é um forte componente de apoio ao discurso de Benjamin Netanyahu na estratégia militar contra estruturas civis no território palestino. Kirby indicou que o Hamas esconde armas no hospital e que Israel está pronto para reagir contra esta dinâmica. O exército israelense anunciou nesta terça-feira que tomou o controle de mais edifícios governamentais do movimento radical palestino na cidade de Gaza. O parlamento e instalações do executivo e da polícia já haviam sido dominados nos últimos dias. O Hamas minimizou as afirmações do inimigo ao dizer que tais prédios já estavam destruídos. O grupo terrorista classificou de tentativa desesperada de Israel para inventar uma vitória. O presidente americano Joe Biden revelou estar participando de negociações para a libertação dos reféns sequestrados no ataque de 7 de outubro. Israel, por sua vez, exigiu uma prova de vida dos judeus capturados há mais de um mês. A Organização Mundial da Saúde reforçou o apelo para que a vida de civis seja preservada. Segundo a OMS, é impossível retirar os pacientes internados nos hospitais cercados por Israel. A falta de luz prejudica principalmente bebês que estão em incubadoras. Amanda Klein, caminhamos então para 40 dias de guerra no Oriente Médio, com esse cenário cada vez mais devastador na faixa de Gaza. O que esperar para os próximos dias, para as próximas semanas? Eu acho que muita briga, muito dissenso interno também, Lívia, sobre que nome dar ao que está acontecendo. E a gente viu um reflexo um pouco disso nos últimos dias, nas declarações reiteradas do presidente Lula, quando ele fala de terrorismo na faixa de Gaza. Primeiro, ações terroristas praticadas pelo Hamas, e aí ele iguala no que foi tido, como muitos analistas, historiadores, como uma falsa equivalência do terrorismo praticado por Israel. Afinal de contas, o que separaria as ações terroristas, essas sim de Hamas, sabemos disso, e as ações do governo de Israel, e principalmente que nome dá a isso. Eu acho que o primeiro ponto é estabelecer aqui que são ações do governo Netanyahu, e não de Israel como um todo, e não da população ou do povo judeu, porque a gente sabe que mesmo internamente há muitas críticas, e já havia antes do 7 de outubro, ao governo de Netanyahu, que fez uma aliança com radicais extremistas, que também não tem na conta deles, na visão deles, a existência do Estado palestino. E muitos judeus apoiam sim a solução de 2 estados. Lula deu a isso o nome de terrorismo. Ontem eu passei o dia conversando com vários analistas, historiadores, lendo análises de jornais de fora para entender, afinal de contas, como definir terrorismo, genocídio, limpeza étnica, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Eu acho que é certo que Israel comete muitos crimes de guerra, sim, porque vão contra o Estatuto Internacional, as Convenções de Genebra, Estatuto de Roma, todas as convenções que estabelecem quais os limites um Estado democrático de direito deve seguir até em momentos de guerra, em momentos de conflito. Provavelmente cometeu muitos crimes contra a humanidade também, está no limiar do genocídio, de acordo com o historiador Omer Bartev, que é muito respeitado, é israelense, radicado nos Estados Unidos, um especialista em holocausto, e ontem ou anteontem ele escreveu um artigo brilhante no New York Times, para quem quiser ler ou reler, que analisa muito bem qual cada um desses tipos de crime e por que Israel está no limiar de genocídio. Agora, já o terrorismo, ele implica em atingir alvos civis aleatoriamente, indiscriminadamente, e o que se diz é que Israel não está nesse ponto. Na verdade, ele tem fins militares
para fins militares, ele acaba atingindo muitos alvos civis, ou seja, a intenção intenta destruir o Hamas e muitas pessoas acabam morrendo, entre elas mulheres e crianças. O fato é que é tão perturbador que é difícil até encontrar um termo para definir o que está acontecendo. Tanto o que aconteceu com os reféns, eu acho que isso mais ou menos a gente já sabe que é terrorismo, os reféns israelenses, isso tem que ser condenado e repudiado a todo momento, mas também o que acontece nos hospitais em Gaza, a gente viu as imagens, é muito, muito chocante e é difícil encontrar uma palavra para definir isso. Eu acho que talvez o único consenso que haja aqui é que isso não pode continuar acontecendo, né? É preciso, esse limite já foi ultrapassado há tanto tempo que era preciso a comunidade internacional se erguer para que isso tenha uma data, que tenha um fim próximo. E esse debate a que a Amanda se refere, ele se materializou nessa madrugada aqui no horário de Brasília com o avanço do exército de Israel para dentro do hospital Al-Shifa. Há uma condenação do diretor-geral da OMS, por exemplo, Tedros Adhanom, dizendo que perdeu contato com o hospital. Israel justifica a entrada no hospital com a suposta presença de terroristas lá dentro. Então, esse conflito se materializou nessa madrugada, Cláudio. Eu não estou ouvindo o Cláudio, não sei se é só a gente aqui que não está ouvindo o Cláudio, ou se ninguém está ouvindo o Cláudio. Acho que ninguém está ouvindo. Não. E agora? Agora sim. Estava desligado. Questão aqui técnica. Bom, Colombo, você citou o diretor-geral da OMC e com muita propriedade, porque ele faz uma crítica a Israel, acusa Israel de usar hospitais, de entrar, de invadir, compara isso a crimes de guerra, mas não fala nada do Hamas. Então, assim, é muito curioso, né? Porque nós temos uma falsa simetria de que Israel e Hamas, os dois fazem terrorismo, e, ao mesmo tempo, não temos uma simetria na condenação ao que o Hamas está fazendo. E aí é importante a gente definir exatamente o que é terrorismo. Não tem dificuldade de definir o que é terrorismo. Terrorismo objetiva o pânico, o terror, e tem como alvos civis. Uma guerra é sempre lamentável do ponto de vista humanitário, mas o objetivo, os alvos são militares. Israel está objetivando alvos militares. O problema é que, no caso do Hamas, ele usa civis como escudo humano. Se fosse genocídio, estaríamos aí com um cenário de limpeza étnica, com bombardeios indiscriminados, e é justamente o contrário disso. Nós temos bombardeios que são avisados com antecedência, limitados a determinados pontos, na invasão terrestre, uma invasão terrestre cirúrgica, essa invasão que está acontecendo no hospital Shifa, que é o principal hospital da faixa de Gaza, é uma invasão que ela foi precedida, inclusive, da entrega de auxílio humanitário, de incubadoras, de equipamentos hospitalares, de gasolina, de diesel, para fazer os equipamentos funcionarem, a energia funcionar. Por quê? Porque o Hamas roubou todos os equipamentos para cuidar dos seus combatentes, roubou o diesel para colocar em funcionamento a sua infraestrutura subterrânea. Então não é possível você olhar isso tudo e achar que está normal a condenação desses órgãos multilaterais que só condenam uma parte do conflito, né? Nós temos aí claramente um estado de guerra muito complicado, um cenário complexo, um teatro de operações absolutamente complexo, mas vemos o esforço das Forças Armadas de Israel em minimizar ao máximo o dano civil. Infelizmente, é de uma guerra que se trata e o objetivo é extirpar um grupo terrorista da face da terra.